Olá, seja bem-vindo ao canal Biohacker. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente pode explorar inteligência artificial, no caso o ChatGPT, para discutir sobre assuntos, determinados assuntos, sobre análises, e então conseguir aprender, ou pelo menos ter algum insight sobre algum assunto que você tenha dificuldade. O novo app do ChatGPT, ele tem uma nova função e você consegue conversar com ele sem precisar digitar. Então, isso facilita os diálogos por voz. Então, ao invés de a gente ficar digitando, ou algumas pessoas não gostam, a gente pode conversar como se estivesse frente a frente com o professor expert na área, né? Então, isso facilita bastante. E, assim como hoje em dia, com ferramentas como essa, a gente tem praticamente um professor em tempo integral, 24 horas por dia, e que você pode estar explorando a todo momento, com qualquer assunto, qualquer coisa. E aqui eu vou mostrar como a gente faz isso, pode fazer isso. Vou mostrar aqui o app que eu baixei, que é ele, e a gente pode ver um ícone, o ícone que tem na parte superior direita do teclado, que é o ícone que a gente pode utilizar para o chat via áudio. É, no caso, tem duas opções. Tem essa mais à esquerda, dentro dessa parte aqui de digitar, que a gente pode mandar, por exemplo, eu ir falando aqui e depois a gente vai ver que o áudio ele é traduzido em frase. Então, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado. Depois, quando eu apertar o botão de parar, todo o diálogo vai ser transformado em texto na minha frente. Vou clicar aqui e então a gente vai ver que tudo que eu falei está aí, ó, está posto aí de forma integral. Essa é uma forma que a gente tem de falar com o chat GPT via essa tecnologia de transformar áudio em texto. Entretanto, quando você envia essa mensagem, o chat vai responder de forma também escrita. Então, não é tão legal assim. O mais legal é essa opção que eu vou mostrar, que você consegue falar com ele e ele falar com você de forma direta e com áudio. Ele falando com áudio, você falando com áudio, e aí torna uma conversa mais amistosa e é bem legal. Então, a ferramenta, você clica nesse botão, nesse ícone, e então a gente está aqui preparado para conversar. Duas coisas são importantes. Primeiro, que esse círculo que fica girando na tela, quando você põe o dedo em cima, você pode então gravar o áudio sem precisar se preocupar com o tempo. Por outro lado, quando você tira o dedo, a conversa vai ser mais bate e volta. Então, você vai falando e ele vai respondendo. Entretanto, o tempo, por exemplo, se eu for fazer uma frase mais elaborada e eu estiver pensando e parar por uns segundos, nesse intervalo entre eu parar e essa parte não vai ter pause, ele vai entender que você terminou a fala. Então ele vai começar a responder. Então não é legal. A não ser que você tenha uma frase rápida e já bem formulada, é uma forma legal de você conversar com ele. Mas quando você tem uma pergunta mais elaborada, que você precisa pensar bem, então você coloca o dedo em cima desse círculo e então pode falar pausadamente, e pensar, refletir sobre e depois retirar o dedo e então a conversa vai ser enviada para ele e ele vai responder. No caso, então, esse momento aqui que eu estou falando, tudo que eu estou falando está sendo gravado aqui nessa função. Se eu retirar o dedo, então ele vai ser enviado. Mas como não é o que eu quero, eu vou então cancelar nesse botão vermelho. Então a conversa é cancelada. E então não vai ter nenhuma frase. Eu vou escolher um tema, vou aqui elencar um tema qualquer aqui, aleatório.
digamos que eu queira aprender um pouco mais sobre análise de PCA, né, que é a análise de componente principal, aplicada a, por exemplo, eu quero saber se as minhas amostras de RNA-seq, que vieram do sequenciamento, e que eu processei e transformei em uma tabela de contagem, no caso, não é uma tabela de contagem, mas pode ser também. Digamos que eu tenho uma tabela de contagem e que eu tenho as minhas amostras nos tempos 24, 48, 72 horas. Então eu aplico uma análise exploratória inicial para saber se elas estão, se elas se agrupam na mesma região, porque em tese amostras que têm um padrão parecido de expressão, elas vão, quando você gera um gráfico PCA by plot, elas vão então se agrupar em regiões específicas, onde em uma região eu vou ter apenas amostras no tempo 24, no outro eu vou ter amostras no tempo 20, 48 e 72 horas, por exemplo. E isso é um indício de que as amostras elas estão, digamos, corretas. Então, assim, em tese, eu posso utilizar isso para essas análises em RNA-seq. Então, digamos que eu queira aprender isso de forma simples e de forma bem prática. Então, eu posso utilizar o ChatGPT com essa função e eu vou ter um diálogo com ele, de forma assim bem espontânea. Então, vamos lá. Olá, eu tenho interesse em aprender um pouco mais sobre a análise de componentes principais, PCA, aplicada à análise de RNA-seq. Então, considere que eu seja leigo na área e que eu queira ter um pouco mais de conhecimento sobre como que o PCA ele funciona em um contexto de estatística. Olá, claro, vou explicar de forma simples. O PCA é uma técnica usada na estatística para simplificar dados complexos. No contexto de RNA-seq, ele ajuda a identificar padrões nos genes. Imagine muitos genes como pontos no espaço. O PCA encontra direções onde a variação dos dados é maior. Essas direções são os componentes principais. Ajuda a reduzir a dimensionalidade dos dados. Em resumo, PCA é como encontrar as partes mais importantes dos seus dados genéticos, facilitando a análise. Algo mais que gostaria de saber? Como que isso se aplica ou de forma visual dentro de amostras? Digamos que eu esteja trabalhando com amostras em três tempos diferentes, 24, 48 e 72 horas. Como que o PCA irá discriminar ou o que isso implica de fato? Ótima pergunta. Vamos imaginar suas amostras como pontos em um gráfico. PCA destacaria as direções em que a variação entre esses pontos é maior. No contexto de 24, 48 e 72 horas, isso poderia revelar padrões temporais nos dados. Se houver mudanças significativas entre os pontos das diferentes horas, o PCA mostrará essas diferenças. Pode indicar quais genes ou características são cruciais para distinguir as amostras temporais. Em suma, o PCA ajuda a ver como suas amostras se agrupam ou diferenciam em relação ao tempo, simplificando a complexidade dos dados. Isso faz sentido para você? Mais alguma dúvida? Você poderia detalhar um pouquinho mais sobre, de forma que fique mais simples? Claro, vamos simplificar. Imagine que suas amostras são cores em uma foto. O PCA ajuda a encontrar as cores mais importantes que destacam a diferença entre suas fotos. No seu caso, com 24, 48 e 72 horas, o PCA descobriria as mudanças de cor ou padrões genéticos que mais importam em diferentes momentos. Assim, você pode ver claramente como as amostras se relacionam temporalmente. Em resumo, o PCA é como realçar as cores cruciais em suas amostras e entender melhor as mudanças ao longo do tempo. Ficou mais claro agora? Mais alguma coisa que queira saber?
Então, no caso, essas cores poderia ser gene. Exatamente. No contexto do PCA, com amostras de RNA-seq, essas cores seriam representadas pelos genes. O PCA destaca quais genes são mais relevantes para entender as diferenças entre as amostras em tempos diferentes. Pode-se dizer que os tons ou padrões desses genes funcionam como as cores que revelam as mudanças ao longo do tempo. Isso ajuda na identificação dos elementos genéticos mais importantes em diferentes estágios. Entendeu como os genes seriam como as cores importantes na sua análise? Alguma outra pergunta sobre isso? Sim, eu entendi. Um outro aspecto seria relacionado ao agrupamento dessas amostras nos três tempos. Quais as implicações disso em termos estatísticos e de natureza das amostras? Certo, vamos simplificar isso. Agrupamento ou clusterização no contexto do PCA significa que as amostras semelhantes se agrupam. Isso tem implicações estatísticas e biológicas. Estatisticamente, ajuda a identificar padrões entre as amostras, facilitando análises. Biologicamente, sugere que amostras no mesmo grupo compartilham características genéticas similares naquele tempo específico. Em resumo, o agrupamento mostra relações entre as amostras, indicando similaridades genéticas. Isso pode ter significado biológico ao apontar para padrões consistentes nos diferentes tempos. Isso faz sentido para você? Mais alguma questão sobre o assunto? Sim, faz sentido. Então, amostras que, em tese, tenham expressões mais. Digamos que eu tenho uma amostra A com expressão menor e uma amostra B com expressão muito maior. Espacialmente, elas iriam se agrupar em regiões diferentes e bem distantes. É isso? Exato. Se uma amostra A tem expressão menor e a B tem expressão maior, no espaço do PCA, elas podem se agrupar em regiões distintas. O PCA destaca essas diferenças, colocando amostras com expressões semelhantes mais próximas e as diferentes mais distantes. Então, espacialmente, no gráfico do PCA, amostras com expressões genéticas semelhantes formam grupos próximos, enquanto aquelas com diferenças notáveis ficam mais distantes. Facilita a visualização das discrepâncias entre as amostras. Ficou claro como o PCA ajuda a organizar espacialmente amostras com diferentes expressões genéticas? Mais alguma dúvida nesse ponto? Sim, ficou claro. Minha dúvida agora é sobre a parte teórica, dentro de um contexto de PCA. O que seria uma combinação linear? Vamos simplificar isso. Uma combinação linear é basicamente uma mistura de coisas usando pesos diferentes. No contexto do PCA, é como somar e subtrair genes multiplicados por certos valores. Digamos que você tenha 3 genes, A, B, C, e seus níveis de expressão. Uma combinação linear seria algo como 2A mais 1,5B menos 0,8C. Ou seja, você está combinando esses genes de diferentes maneiras, cada um com um peso específico. No IPCA, isso ajuda a encontrar as direções mais importantes para representar os dados. Em resumo, é uma mistura ponderada de características para simplificar a análise. Alguma parte específica que queira explorar mais? Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa combinação linear seria eu pegar um gene e medir a sua importância. E essa importância seria o peso. Então, o gene mais importante, no caso, o gene A, teria um peso maior, enquanto que o gene B, com um peso, com uma importância um pouco menor do que o A, teria um peso também proporcional. Dessa forma, eu tenho uma ponderação entre todos os genes do meu conjunto, cada uma associada a um peso. É isso? Exatamente. Você pegou o jeito. Na combinação linear, cada gene contribui para a mistura, e o peso determina a importância de cada um. Se o gene A é crucial, terá um peso maior, enquanto o gene B, sendo um pouco menos importante, terá um peso proporcionalmente menor. Então, você está ponderando a contribuição de cada gene de acordo com sua importância na análise.
Isso ajuda a simplificar a complexidade dos dados e a identificar as direções mais significativas no IPCA. Ficou claro como a combinação linear funciona na prática? Mais alguma coisa que você gostaria de explorar nesse assunto? Sim, ficou claro. Agora, como que isso se encaixa nos dois componentes? Por exemplo, o componente 1, né, o CP1 e o CP2 do biplot. Vamos simplificar isso. Os componentes principais, CP1 e CP2, do PCA, são essencialmente as direções mais importantes encontradas nos dados. Cada componente é uma combinação linear dos genes, onde os pesos indicam sua relevância. No biplot, que mostra as amostras e os genes no mesmo gráfico, os CP1 e CP2 ajudam a entender as relações entre amostras e genes. As setas no biplot representam essas combinações lineares. A direção da seta mostra a importância, peso e a orientação indica como as amostras se relacionam. Em resumo, o CP1 e CP2 são as direções principais que resumem as variações nos dados. No biplot, as setas revelam como os genes contribuem para essas direções. Alguma parte específica disso que queira aprofundar? Então, como vocês viram, o diálogo se torna bem simples e bem direto. E quanto mais você se aprofunda no assunto, você tem mais insights sobre determinados aspectos mais importantes e mais específicos na análise. E assim você vai formando um conhecimento, aprendendo um pouco mais de forma simplificada, contextos ou parte teórica mais complexa, ela é tornada mais simples, mais simplista. E no caso o chat ele utiliza de formas simplificadas, mostra exemplo, como mostrou agora com cores, para mostrar a, ao usuário, no caso eu, a forma como o conhecimento se aplica. E após o diálogo, você pode então observar tudo que foi falado, as frases, né, os prompts que você mandou, ele vai ser armazenado aqui. E então, posteriormente, você pode visualizar e ler um pouquinho mais para pegar de forma mais aprofundada, sem esquecer, né, dos aspectos. E então é isso. A gente pode utilizar isso para tudo, praticamente todos os assuntos. Se a dúvida for sobre, digamos, um determinado assunto que você goste, como buracos negros, ou viagens espaciais, ou alguma coisa do tipo, você consegue então ter esse diálogo bem interessante. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra ferramenta, né, uma outra inteligência artificial, mas que diferentemente do ChatGPT, que é mais acadêmico, científico, ele é mais para uma conversa, como se fosse uma conversa com um amigo comum. Então essa outra ferramenta ela é mais informal. Os diálogos são mais informais. E ele é útil para você utilizar para treinos de simulações em inglês. Então você consegue fazer esse diálogo, fazer esse treino. Você fala inglês junto com a ferramenta e pede para ela simular alguma, por exemplo, uma entrevista de emprego ou algo do tipo em inglês e você então vai fazer esse treino diário com essa ferramenta. Então, é bem legal também. E é isso e até a próxima.